Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast Diabetes e Obesidade, o podcast que visa divulgar informações de qualidade e de forma acessível sobre os temas da diabetes e da obesidade. Meu nome é Marcel. E meu nome é Luísa. Peço que nos sigam nas redes sociais, @podcast Diabetes e Obesidade. Estamos no Instagram e no Spotify. Gostaríamos de agradecer a presença da doutora Aline e hoje nós vamos falar sobre a importância da saúde mental no processo de mudança de estilo de vida. Doutora Aline, que é psicóloga, ela é especialista em análise de comportamento e também trabalha na avaliação psicológica para cirurgia bariátrica, né, doutora? Isso, exatamente. Então, sou psicóloga, né? Atuo com pacientes bariátricos, faço também avaliação psicológica, atendo outras demandas também, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho. Atuo na clínica particular, em clínica também de centro de especialização em obesidade e há pouco tempo eu estava num centro de referência para diabetes, né? Saí agora recentemente, mas tive bastante contato com pacientes dentro desse quadro. Doutora, para a gente começar, né, a gente sabe que tanto a diabetes quanto a obesidade são dois diagnósticos que se carregam muito peso, né? E para a psicologia, como é que funciona? Quais são os principais impactos que a gente costuma ver num paciente diagnosticado com diabetes e obesidade? Eu acredito que o meu contato com esses pacientes, né, eu percebo que de início é o fato de vir o diagnóstico. Quando eles chegam para mim, eles já passaram por outros especialistas, né? Então, eles já vêm com aquele estigma de estou doente, eu conheço alguém que também teve essa doença, essa pessoa perdeu algum membro, como vai ficar o meu corpo, vai acontecer comigo também, a progressão dessa doença vai ser lenta, eu vou conseguir fazer esse controle? Então, ele já chega cheio de dúvidas e aí, nesse primeiro momento, a gente só quer acolher para que ele possa aderir ao tratamento, né? Porque às vezes eles são encaminhados para a psicologia, eles vão e depois eles não voltam. Mas às vezes eles vão, dependendo da forma como eles são acolhidos, o que eles vão entendendo desse processo da psicologia, eles vão fazendo esses retornos e isso é muito importante para a gente. Tanto para a gente ter um reconhecimento do trabalho que a gente está fazendo, quanto para a gente entender que de fato ele está conseguindo aderir ao tratamento não só com a psicologia, quanto com as outras especialidades. Porque em alguns momentos, quando eles entram em contato com a gente, às vezes ele vem com a receita do médico, eles ainda não compraram a medicação, ou não estão entendendo exatamente o que está acontecendo, e aí eles precisam de um acolhimento maior para que a gente possa explicar o que está ali, às vezes, na receita. Por mais que o médico tenha explicado, na hora eles não ficam com vergonha de perguntar, não entende direito, o médico pergunta, entendi, você entendeu? Entendi. Mas, na verdade, eles ficam com uma série de dúvidas, né? Então, a gente vai ali conversar, mesmo assim, tratando de cada pontinho que tem ali para tentar ao máximo tirar as dúvidas deles e fazer com que eles retornem nesses atendimentos, né? Perfeito, doutora. E nós gostaríamos de saber como que o processo terapêutico ajuda na adesão, tanto ao tratamento quanto à mudança de estilo de vida que esse paciente muito provavelmente vai ter que fazer. Como que o processo terapêutico vai ajudar nisso? Certo. Então, assim, nesse primeiro momento que a gente faz o acolhimento, a gente vai conhecer esse indivíduo pelo olhar dele, porque geralmente, às vezes, a gente já está com contato no prontuário, a gente já vem com a história, às vezes, do acompanhante, porque quando esse paciente vem acompanhado, às vezes ele fica com vergonha de falar sobre ele. Então, o acompanhante, às vezes, tem muito mais voz do que ele naquele contexto ali. Então, às vezes, o acompanhante fala parte dele, e aí eu tento sempre trazer a conversa para o paciente, né? Nesse primeiro contato quando tem um acompanhante, ele fica um pouco mais acanhado para falar. Então, a gente entende aquele contexto ali, insere os dois nesse atendimento e no próximo atendimento, né, ao decorrer desses encontros, a gente vai conseguindo mesmo estar mais conectado com esse paciente para que ele possa sentir a vontade de falar para uma pessoa que até então era estranha para ele, né, para ele poder falar um pouco da história e de onde ele veio para chegar até esse momento. Então, as maiores causas assim dessa vergonha é o estigma de estar indo ao psicólogo, né? Eu vou ter que ir no psicólogo não é coisa para doido, né? Ou teve uma época também que era muito essa coisa de só quem vai em psicólogo é que tem muita condição, né? Questões financeiras e tudo mais. E muito bom que a saúde mental no SUS também a gente está tendo cada vez mais abertura a esse trabalho, né? E a gente vai propagando aos poucos, de acordo com o atendimento que a gente vai fazendo, a gente vai entendendo quais são as demandas que esse indivíduo está precisando, porque ele chega por conta da
doença, mas a gente não vai tratar doença, a gente vai tratar pessoa. Sim. Então, a gente vai entender qual é o impacto da doença na rotina nele, para que ele fique funcional, consiga aderir ao tratamento e também se sinta, continue se sentindo parte da vida, né? Porque com tantas restrições, ele acaba com aquele sentimento de que nada mais tem graça. Então, a gente precisa trabalhar esse aspecto de como ele está enxergando esse diagnóstico, essas mudanças que ele vai precisar fazer, ingerir medicamento, tem que cuidar da alimentação, a redução do açúcar para controlar a glicemia ali. Então, tudo isso vai trazendo impactos psicológicos e a gente vai entendendo como funciona para aquele sujeito, porque daí vai variar de pessoa para pessoa, para que a gente possa criar um plano estratégico, né, um plano de ação, para que a gente possa ir aos poucos acompanhando tanto a evolução oriundas da doença, quanto da vida pessoal dele também, que ele vai acabar trazendo essas questões no dia a dia. Doutora, e a gente sabe que a psicologia é um campo que tem muitas áreas de atuação, né? Uhum. E a senhora sendo representante da análise comportamental, como é que ela atua? Como é que a psicologia comportamental atua em pacientes com diabetes e obesidade? A gente acredita, né, na análise do comportamento, a gente acredita que tem 3 níveis de seleção comportamental, que é a filogênese, a ontogênese e a cultura. Então, a grosso modo, o que significa? Eu tenho a minha genética, eu tenho os meus valores, crenças, a educação que eu recebo dos meus ancestrais, né? Vai passando de geração em geração, e tem também o ambiente que eu circulo. Então, esses 3 níveis, eles vão reger como eu vou me comportar no dia a dia. Então, o que a gente costuma dizer é que, por mais que os meus pais tenham me dado esse direcionamento, pode chegar um momento, nessa linha ali que está sendo passada, que eu cheguei aqui e acho que aquilo ali não faça mais sentido para mim. Então, eu venho descendo, quando chego aqui, eu dou uma curva e continuo descendo à minha maneira, né? Então, todos esses pontos a gente vai trabalhando com ele para o que faz sentido para ele e agora, né? Tudo que ele foi fazendo até ontem, ok. E hoje, como isso está funcionando para você? E aí a gente vai trabalhando a reforço, né? Entendendo que cada movimento, minúsculo que seja, para o bem da saúde como um todo, tanto física quanto mental, vai ser validado, né? Então, às vezes, eles acham que só porque eles não estão treinando, por exemplo, não estão fazendo um treino, nem uma caminhada, não fazem nada, não se movimentam, né? Eu gosto de falar assim, se movimentem. Não estão fazendo nada. E aí, conseguiu fazer numa semana, 2 vezes na semana. Era para eu ir todo dia, mas eu fui 2 vezes. Choveu, aí vem várias coisas que eles colocam aí como um problema, né? Para não ter ido. E aí eu sempre falo para ele que as contingências são soberanas. Se choveu, não teve como ir, ok. Deu para fazer alguma coisa em casa, né? Até o controle da televisão que você não deixa mais perto de você já é algo que você está se movimentando, você está se levantando, está sentando, já é aquela coisa do agachamento, né? Então a gente conversa muito sobre isso, sobre essas coisas mínimas que vão fazer diferença no final do dia. E aí a gente vai reforçando. O que foi movimento bom, a gente reforça. O que for movimento ruim, a gente vamos conversar, vamos rever, vamos tentar articular para que ele possa cada vez mais deixar a rotina dele funcional e se movimentar. Porque grande parte desses pacientes, eles são extremamente sedentários, né? Então, a gente precisa colocar aquela sementinha ali para que ele possa começar a se movimentar, se preocupar mais com o que ele vai ingerir, com a qualidade do alimento que ele vai ingerir. E aí a gente também tem que ter um cuidado muito grande por conta de questão financeira, né? Isso impacta na dieta também. E aí é algo que a gente vai trabalhando de acordo com as demandas que vão surgindo. Perfeito, doutora. Nós gostaríamos de saber, com a sua vivência de consultório, quais são os principais desafios que a senhora observa que os pacientes enfrentam para mudar o estilo de vida, aderir de fato ao tratamento? Eu acho que primeiro, o que eles costumam falar muito para mim é a questão do apoio familiar, né? Então, é um dos pontos que a gente trabalha bastante, como que tá as relações interpessoais, tanto em casa quanto socialmente, o convívio com familiares distantes, porque os familiares distantes sempre vai ter um momento em que eles vão se encontrar. E aí, às vezes, é num almoço, numa festa, alguma coisa da família. E aí tem esses momentos que vai julgar, vai apontar. Se ele comer alguma coisa ali que tem um açúcar que ele não poderia, mas que ele pode pouquinho, aí se ele for pegar, a pessoa diz, ei, você não pode.
né? Sim. Isso tem um impacto muito grande, porque ele já entende que ele está restrito e ainda vai ter uma série de outras pessoas vigiando ele, né? Então, isso causa um desconforto muito grande. Alguns pacientes, eles descobrem quando há uma perda considerável de peso. E aí eles não entendem o que está acontecendo e acabam indo procurar até descobrir que tem a diabetes, por exemplo. E outros é no caso da obesidade, que aí já é o aumento do peso, né? De acordo com um período X ali, em que ele considera que, apesar dele estava com sobrepeso antes, mas aí ele entra para um nível maior, nível 2, 3 de obesidade, que às vezes, quando a gente até considera depois de tratamento ambulatorial, medicamentoso, entra com a cirurgia bariátrica, né, que é considerado um tratamento padrão ouro hoje em dia, mais duradouro, né? E aí, todas essas questões, elas acabam trazendo o estigma, né? Por que você não cuidou de você? Todo mundo avisou para você. Na hora do almoço você fica comendo muito. Olha, seu prato está muito grande, né? Ou então quando passa muitas horas em jejum, eu observei que você não se alimentou. Você tem que se alimentar. Então, além de ele ficar com aquela coisa na cabeça dele martelando, ele também vai ter que lidar com as pessoas vigiando ele. Então, essa coisa da família, dos amigos, que às vezes ele precisaria de um apoio, acaba sendo mais julgado. Então, isso realmente interfere bastante no tratamento desse paciente. Sim, sim. Doutora, a senhora falou sobre a questão do estigma, o estigma social, o estigma familiar, né? Toda essa pressão, como é que ela impacta no tratamento? Ela ajuda, ela prejudica? Ela prejudica bastante. Então, quando a gente observa ao longo dos encontros, né, que esse paciente ele verbaliza da dificuldade de lidar com as pessoas, a gente começa a trabalhar a assertividade, né, diante dessas relações, e se aos poucos a gente percebe que não está surtindo o efeito esperado, a gente chama a família, né? Então, a gente busca quem as pessoas que são mais próximas, quem convive diariamente com essa pessoa, se ele mesmo cuida, por exemplo, da medicação, dos alimentos que ele vai ingerir, se é ele mesmo que prepara, ou se tem uma outra pessoa que cuida disso, para a gente chamar para estar junto com a gente no tratamento, né? Então, é fundamental que esse paciente ele consiga ser funcional para que ele precise menos das pessoas e consiga lidar melhor, ter autonomia no tratamento dele, mas, vez ou outra, a gente encontra casos em que a família precisa estar ali perto, acolhendo e julgando menos, né? Então, vai ser uma parceria importante. Certo, doutora. Em relação ao comportamento social desses pacientes, então ele é muito julgado, tem esse estigma, como que isso impacta na saúde mental dele? Primeiramente, o isolamento, né? Eles evitam sair porque vai ter comida, vai ter muita gente, às vezes vai ter a hora que ele vai precisar medir como é que está a glicemia, então ele vai ter que olhar, as pessoas vão olhar ele com o aparelho, ou quem tem a questão da insulina vai olhar ele fazendo a aplicação, então já tem aí um ponto que deixa ele, não, eu prefiro não ir do que me expor dessa forma, né? Além disso, tem a questão da alimentação, que é muito forte. Eles sofrem muito porque não podem comer certos alimentos que antes eram reforçadores para eles, né? Então, a gente precisa, às vezes, adequar alguma dieta com receitas diferentes, né? Vamos fazer uma receita que, por exemplo, chegue mais próximo daquele prato que você gostaria, né? Vamos trocar alguns ingredientes, aí a gente faz o encaminhamento para a Nutri. Às vezes, lá no nosso trabalho tinha essa questão da gente conversar com os outros profissionais para a gente entender como que a gente pode trazer opções tanto da questão da dieta em si, quanto as receitas, por exemplo. Então, são coisas que a gente trabalha muito junto com a equipe de nutrição, né? Para que possa ser mais leve, porque o tratamento ele não tem como parar. Mas se for mais leve, a aderência a toda essa situação de ter que mudar os comportamentos, de ter que ficar explicando para as pessoas por que mudou, o que aconteceu, né? Por que você está agora tendo que usar isso, o que é isso que você está aplicando, né? Teve um paciente que teve que fazer uma viagem e aí ele levou, né, as insulinas, tudo. No meio da viagem teve uma parada e ele foi medir e foi fazer a aplicação.
E aí a moça ficou horrorizada. Uma senhora, não tinha informação. E aí ela falou assim, o que está acontecendo? Eu vi um rapaz usando uma coisa lá no ônibus e tudo. E ela já estava pensando em outras coisas. Então, quanto mais a gente ter esse tipo de momento aqui, né? Da gente poder explicar para as pessoas o que acontece, por que acontece, a gente vai conseguir levar essa informação para mais pessoas. E aí, por exemplo, a senhora, não, aquele rapaz, ele tem diabetes, ele precisa usar insulina, ele está fazendo aplicação. E aí, não vai ter essa coisa do julgamento. Meu paciente ficou super mal, né? Porque primeiro ele teve que se expor, depois ele teve que explicar o que estava acontecendo, porque estava assim, tipo um tumulto na hora, né? Então, são coisas que acontecem e que têm um impacto muito grande no emocional. Então, o isolamento, a questão da ansiedade também, né? Será que eu estou fazendo esse tratamento direito? Será que está funcionando para mim? Será que eu ter alguma complicação, né? Tem muitos relatos também de pacientes que conheceram pessoas que tiveram um agravamento do quadro. E aí tem a questão da amputação, o que vai acontecer com o meu corpo, né? E aí eu trago muito esse ponto da gente tratar integralmente, não só pensando na doença. Quando ele chega assim, oi, eu não vou falar, oi, diabetes. Não, vou falar, oi, fulano. Como foi seu dia? Como que você está? O que você está tendo de dificuldade? O que está sendo bom? O que você está conseguindo fazer que você não conseguia antes? Então, a gente vai tentando resgatar o que ele está conseguindo fazer que ele não fazia antes para continuar reforçando e fazer com que ele consiga mais comportamentos, tenha mais comportamentos funcionais, né? Então, a gente vai alinhando dessa forma. Certo, doutora. Doutora, como a senhora falou, tanto a obesidade quanto a diabetes acabam sendo carentes de necessidade brusca e abrupta de mudança de comportamento, né? Sim. Como é que funciona isso para um paciente psicologicamente? Quais são esses impactos que acabam acontecendo com ele devido a essa necessidade abrupta de mudança? Na análise do comportamento, a gente faz a utilização da modelagem. Eu não vou dizer assim, olha, a partir de amanhã você não pode consumir açúcar. A partir de amanhã você cortou arroz. Não, a gente vai trabalhando pequenos movimentos até a gente chegar ao ponto que a gente quer. Então, através dessa modelagem, a gente vai introduzindo pequenos movimentos para que lá no final a gente consiga realmente chegar assim, pronto. Já entendeu que é uma colher de arroz só, mas ele comia muito, então ele vai reduzindo, vai tirando, vai trocando as opções de carboidrato, por exemplo, para que ele possa chegar na quantidade correta para aquela refeição. Então vai ser importante a gente articular com a equipe multidisciplinar, entendendo quais são as maiores dificuldades para a gente fazer tanto a intervenção mesmo em consultório, quanto também a psicoeducação. Porque na psicologia, a gente acaba falando um pouquinho de todas as áreas. Porque eles vão chegar com as dúvidas, tem a questão das receitas, das orientações que são feitas, então eles chegam lá, o médico tal me disse isso. Isso aqui é o quê? Eu entendi dessa forma, é assim mesmo? Então, todas essas articulações a gente vai precisar fazer. Então, a gente acaba tendo que saber um pouquinho de cada profissional que está na equipe multidisciplinar, para que a gente possa ir fazendo esse processo de modelagem, aos poucos, trazendo outros tipos de estratégias, que a gente chama de estratégias de enfrentamento, para que ele possa caminhar para a excelência no tratamento dele. Perfeito, doutora. Nós vemos que, principalmente aqui no Brasil, muitos pacientes têm uma certa memória afetiva com relação à comida, e o ambiente também social favorece, né, a partilha ali do alimento. Sempre, quando você pensa, por exemplo, no Natal, você já pensa nos quitutes. Então, eu queria saber o quão importante é o apoio social da família em apoiar mesmo essa mudança de vida, para que seja persistente. Sim, como eu tinha falado anteriormente, a rede de apoio é algo que a gente precisa mapear mesmo, entender quem são as pessoas referências para esse paciente, né? Então, a partir do momento que eu consigo mapear com quem ele convive no social, se ele tem esse social, porque também é um ponto importante, às vezes ele não tem ninguém com que ele possa contar além dos familiares. Às vezes os familiares não são muito presentes, ou então são presentes até demais, ou só aparecem para cobrar, só aparecem em momentos que não são tão agradáveis. Quando a gente pensa na comida, a gente pensa muita coisa de comida de vó, aquela coisa gostosa, aquela coisa que acalma a gente, né? Aquece Sim. ali. E aí eles vão perdendo um pouco disso, né? Então a gente precisa ressignificar. É um trabalho demorado, mas é muito importante eles ressignificarem a hora do se alimentar, né? Que é para ser algo para nutrir.
e não para afogar as mágoas, por Sim. exemplo, né? Eu costumo falar muito que a gente precisa ter a consciência. Tem uma técnica que a gente chama que é o mindfulness, que é a consciência plena no aqui e agora. A gente usa o mindful eating, que é essa consciência na hora que eu vou comer, para eu entender o que é que eu estou comendo, por que que eu tenho que comer um carboidrato, uma proteína, vegetais, legumes, tudo mais, para fazer ele ter essa consciência. Não é comer por comer, não é comer porque deu meio-dia, né? E sim porque, de fato, você precisa daqueles nutrientes, porque faz parte do seu tratamento. Então, o que a gente costuma trabalhar diretamente lá com eles? Uma refeição equilibrada, uma boa noite de sono, né? Eu também utilizo o Mindfulness para a gente fazer um ritual do sono, também é trabalhado isso. O treino, a caminhada, ou se movimentar, pode ser uma caminhada, pode ir para academia, pode andar de bicicleta, enfim, tirar aquele momento para você ter esse desligar-se, né, das preocupações e realmente se conectar consigo, e a terapia. Né? Então, a gente fala do tripé e eu chamo que é quadripé. Eu falei, não pode esquecer da terapia. A terapia tem que entrar aí nesse tratamento também, para que a gente possa deixar tudo isso equilibrado. Então, eu acredito que caminhando dessa forma a gente tem tido bons resultados. Perfeito. Doutora, como a gente falou antes, né, uma das suas áreas de atuação é justamente essa questão da análise psicológica para a cirurgia bariátrica, né? Você pode explicar para a gente, para os nossos ouvintes, a importância de fazer essa análise psicológica antes de uma cirurgia? Sim, a gente chama de avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica, né, a gastroplastia. Atualmente, tem outras técnicas, né, mas as mais realizadas hoje é a bypass e a sleeve. Hoje, um estômago sem o procedimento tem mais ou menos 2 litros de capacidade, né? Então, quando ele faz a sleeve, ele fica mais ou menos de 70 a 120 ml de capacidade. E a bypass fica entre 50 e 70 ml. Então, já entra um outro processo com a alimentação também. Por quê? Porque depois da cirurgia, ele vai ter uma dieta líquida. Depois ele vai ter uma dieta pastosa, depois uma branda, depois a livre. Mas a livre não é assim, liberou tudo. A livre são com várias etapas, né? Então, tudo isso a gente vai trabalhar nessa avaliação. Então, antes eu vou ver o quê? Traços ansiosos, depressivos, personalidade, imagem corporal, porque esse corpo vai mudar. E nem sempre vai mudar só para eu estava gordo, agora estou magro. Não. Porque tem a questão da flacidez, tem o tipo de pele que essa pessoa tem, né? Depois da cirurgia, quanto peso essa pessoa vai perder, como ela vai ficar com esse corpo, o que ela está imaginando, né? Tem até um recurso que eu utilizo, onde tem várias silhuetas, e a gente pergunta, onde você está agora? E onde você acha que você vai chegar? Para a gente entender se ela não está ali com uma discrepância nessa imagem corporal hoje e também do que ela pode alcançar com o procedimento. Então, a gente vai avaliar todos esses pontos com recursos, com entrevistas, entrevistas semi-estruturadas, para que ela possa falar sobre cada coisa que ela responder ali, a gente poder conversar sobre esses pontos. Geralmente, a gente faz uma média de 6 atendimentos, né? Para a gente entender se o procedimento é favorável ou não. Então, vai ser importante também a gente fazer uma entrevista com quem vai ficar com essa pessoa no pós-operatório, porque ela vai ficar frustrada, ela vai ficar com raiva, ela vai ficar desanimada, ela vai enfrentar uma série de situações ali com o emocional, e quem vai estar junto com ela precisa estar preparado para dar esse suporte. Né? Então, mais ou menos no 4º, no 5º atendimento, a gente faz a entrevista com um familiar ou com um amigo, uma enfermeira. Já aconteceu de pessoas contratarem enfermeiras, porque não tem ninguém para ficar, todo mundo trabalha, não tem como estar dando esse suporte. Então, são coisas que a gente vai precisar ir articulando nessa média de 4 a 6 encontros, para que a gente possa deixar essa pessoa o mais preparada possível. Eu digo, a gente nunca está 100% preparada, né? Mas as informações que a gente repassa nesses encontros vão ser importantes para que quando ela operar, ela tenha essa consciência. E aí eu digo assim, tá aqui o laudo, faço a devolutiva, explico como foi todo o procedimento, as informações que eu localizei, o que precisa olhar. E aí eu digo, vou ver você, primeiro retorno com 30 dias depois da cirurgia. Se acontecer alguma coisa, se você sentir a necessidade, você pode voltar a qualquer momento, né? Por conta que a gente vai tratar do pós-operatório, a gente faz esse acompanhamento no pós-operatório, mas entendendo que até 30 dias pós-cirúrgico acontece muita coisa,
né? Então, a gente vai deixar à disposição para que ela possa retornar antes. Então, em média, a gente pede para voltar com 30, 60, 90 e 120 dias. Depois desse retorno de 120 dias, a gente vai se ver durante 2 anos a cada 6 meses. E depois a visita anual, para falar de cirurgia bariátrica e as emoções. Porém, muitos pacientes acabam aderindo à terapia. Então, a gente fala ainda de bariátrica nos nossos encontros, né? De como está o tratamento, mas a gente já vai entrando para outras áreas da vida desse paciente, né? Então, acontece geralmente assim. Certo, doutora. E nesse processo de avaliação, principalmente pré-cirúrgico, existe um paciente que é não indicado fazer a cirurgia? O que vai ser exatamente avaliado para saber se ele está apto ou não a fazer a cirurgia? Como eu te falei das questões que a gente vai avaliar com os recursos, né, com as entrevistas, esse paciente ele passa por vários profissionais, né? Então, vai no cardiologista, vai no pneumo, vai no físio, vai em todos os profissionais da equipe multidisciplinar para que ele faça. Por exemplo, quem vai fazer por plano de saúde, tem ali aquelas regras, né, de acordo com o rol da ANS e tudo mais. Quem vai fazer particular também precisa passar pelos mesmos profissionais. Quem vai fazer no SUS também, né? Grupos de apoio também são muito importantes, porque quanto mais você frequenta esses tipos de ambiente, mais informado você está, e informação é poder, né? Então, a gente precisa fazer esses encaminhamentos. Quando ele chega primeiro no psicólogo, ele geralmente já está com o encaminhamento do cirurgião que vai fazer o tratamento dele, e aí esse cirurgião ele dá o encaminhamento para os outros profissionais. Às vezes, quando ele chega comigo, ele vem por último, achando que é um encontro e sai com laudo. E aí, às vezes, também tem a frustração. Mas eu achei que era só um encontro e eu já ia pegar igual eu fui em fulano, né? Então, a gente tenta passar nesse primeiro encontro, fazer essa psicoeducação, entendendo que é um processo, e um processo não dá para fazer num dia só. Hoje a gente está se conhecendo, eu estou explicando como é o procedimento, o que a gente vai avaliar. No final, a gente vai conversar e eu vou te dizer qual é a minha visão, né, a visão da psicologia nesse momento sobre você fazer o tratamento ou não. Porém, tem os outros profissionais também. O que os outros profissionais falaram, né? Se eu observar que, por exemplo, tem um paciente com compulsão alimentar grave, a gente vai tratar essa compulsão, depois a gente opera. Porque ele não vai estar pronto para fazer essa cirurgia, sendo que um pós-operatório vai ficar extremamente restrito. Quanto mais tem restrição, maior a compulsão. Então, a gente precisa avaliar esses pontos para entender se vai ser de fato efetivo ou não. E aí a gente tem que ter, quanto mais a gente fala do contato interdisciplinar, que é ter contato com os outros profissionais que estão tratando esse paciente, para tentar levar a melhor estratégia para o que ele está precisando, né? Doutora, a gente vê que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que tem um índice de reincidência de ganho de peso muito alto, né? Como é que essa questão emocional pode acabar impactando nesse fracasso, digamos assim, da cirurgia? Eu costumo dizer que não existe uma pessoa que está com ex-bariátrico, né? Ele fala assim, ex-bariátrico. A técnica da bariátrica, ela está ali. Mas os comportamentos foram mudando ao longo do tempo e essa pessoa não seguiu o que precisava. A obesidade é uma doença crônica, sem cura, mas com tratamento para controle. Então, se tem tratamento para controle, eu tenho que controlar para o resto da vida. E tudo que a gente costuma psicoeducar, que tem que ser feito depois da cirurgia, precisava fazer antes de operar, por exemplo, né? Então, cuidar da alimentação, treinar, fazer terapia, cuidar do seu emocional, ter uma boa noite de sono, né? É extremamente importante a gente dormir bem, para acordar bem, para poder executar as nossas atividades. Então, tudo isso a gente teria que ter feito antes, mas por intercorrências diversas, chegamos até onde chegamos, fizemos a bariátrica, então agora a gente vai precisar fazer essas mesmas coisas. Então, o processo de psicoeducação, desde a avaliação, vai continuar. Às vezes a gente vai falar tudo que a gente falou no pré-operatório, a gente vai continuar falando. Só que a gente vai buscando outras estratégias para expor a novas contingências. Por quê? Porque senão ele vai deixar de fazer o tratamento, ele vai sumir, sim, ou então ele vai voltar depois já com reganho, né? Então a gente precisa entender como esse paciente ele está monitorando os comportamentos dele. Então esses comportamentos precisam ser funcionais para ele, porque senão ele vai abandonar.
Quais são os reforços que eles estão tendo socialmente? Tá? A família está apoiando? Essa família pede um monte de fast food enquanto ele está comendo a comida dele ali, restrito, né? Principalmente nesse início, ele está tomando um caldinho e a família está com um mega jantar em cima da mesa. Então, uma estratégia, por exemplo, que a gente costuma falar quando a família não quer mudar os seus comportamentos em detrimento de uma pessoa só, se você vai comer seu alimento, então conversar com a família para deixar o alimento na cozinha, cada um se serve, vem para a mesa para vocês socializarem na hora desse alimento. Mas não colocar todas aquelas travessas com porções grandes e tudo mais, porque isso vai afetar no comportamento dele, né? Com certeza. Se não afetar ali naquele momento, vai afetar depois, que ele vai começar a evitar sentar nessa mesa com os familiares, conversar sobre o tratamento dele. Por isso que é tão importante entender o que está envolto desse paciente. Não é só ele querer fazer a cirurgia, querer melhorar, querer ter mais saúde, estar mais ativo. Tem muita coisa ali do lado que vai dar aquelas cutucadas, né? E vai ser importante a gente observar. Querendo ou não, tem coisas que a gente às vezes prevê que vai acontecer e às vezes a gente se surpreende, né? Tem paciente que a gente, nossa, esse paciente ele vai ter muito trabalho, vai ter muita dificuldade, porque às vezes a família está muito reticente, não queria que ele fizesse, por exemplo, né? Às vezes é um casal que entende que a pessoa precisa, mas por ele não faria, né? Então, tudo isso vai mexendo muito com as expectativas que essa paciente ou que esse paciente vai criando para si e como que ele vai alcançando cada etapa que vai surgindo, né? Vai ser importante a gente realmente acolher bem essas demandas. Perfeito, doutora. E em relação ao pós-cirúrgico, ao apoio pós-cirúrgico, como que a psicologia desempenha esse papel de auxílio? Teve um ponto também que eu esqueci de comentar sobre a questão da pergunta anterior a respeito das compulsões, né? Um ponto muito importante também é que hoje, quando esse paciente tem dificuldades para lidar com alguma questão, ele come. A comida é o acalento, é o acolhimento dele ali. Só que depois da cirurgia, ele não vai conseguir mais fazer esse caminho aí de recorrer ao alimento para se confortar. E recentemente, eu e mais outras 10 psicólogas, a gente escreveu um livro interativo, né? Que fala sobre 11 tipos de compulsão. Por quê? Eles direcionam a compulsão pela comida para outras coisas, como por pornografia, compras, jogos eletrônicos, inúmeras coisas podem acontecer aí, e aí a gente começou a catalogar isso e criamos um recurso para tentar auxiliar eles. Esse recurso ele é tanto para profissionais quanto também para próprios pacientes se apropriarem do tratamento deles. Então, é algo que a gente precisa ficar muito atento, né? Eu estou bebendo, eu percebi que agora eu estou conseguindo, às vezes ele fala, né? Eu percebi que agora eu estou conseguindo beber um pouco mais, né? No começo eu não conseguia, mas agora eu já estou saindo mais, já estou conseguindo beber mais. Beber mais com que frequência? Quantas vezes por semana? Que tipo de bebida? Bebidas gaseificadas, assim, um veneno, né? Principalmente nesse início, assim. Então, o que é que você está bebendo, né? De acordo com as pessoas com que ele sai, ou ele sai sozinho, ou ele sai escondido, ou ele bebe escondido. Então, todos esses pontos a gente precisa, de acordo com o vínculo terapêutico que a gente tem, né? Para poder fazer esse tipo de pergunta, e ele simplesmente não quero falar sobre isso, né? A gente tem que respeitar, para que a gente possa investigar de fato como que está essa adesão a essas outras coisas que podem surgir, tá? Pode repetir para mim a pergunta, que eu esqueci. Sobre a questão do apoio pós-cirúrgico, né? Sim. Como eu tinha falado também agora há pouco, a gente faz esse acompanhamento no pós-operatório e tem os retornos, né? Que a gente faz. A gente tem um retorno ali praticamente programado. Às vezes eles acabam aderindo à terapia, porque antes, às vezes, desses 30 dias, eles já voltam para a gente querendo conversar, está muito ruim, não estou conseguindo lidar sozinho com isso, e aí a gente vai começar a conversar se é de fato oriundo da cirurgia ou se tinham, que geralmente tem, né? Outras questões pessoais, tanto emocional de relacionamento,
quanto de vivências familiares que levaram, às vezes, até ele a chegar a esses momentos de compulsão com o alimento. E a gente vai precisar ir tratando por etapas, entendendo o que é mais urgente para a gente cuidar. E aí, aos poucos, a gente vai introduzindo esse acompanhamento, como é que está o peso, se está conseguindo, por exemplo, se pesar, porque peso, ali a balança é uma imagem que choca, né? Se eu não quero me pesar, porque eu vou ver o que eu não quero enxergar, né? Então, são coisas que a gente vai trabalhando aos poucos e entendendo como está sendo ressignificar isso para esse paciente. Então, esse pós-operatório é extremamente importante. Tem muitos profissionais que falam que o paciente sumiu, mas sumiu por quê? Né? A gente também tem que pensar em estratégias, por exemplo, de follow-up, né? Esse paciente foi para onde? Onde que ele está? Ele está se tratando com outro profissional? Ok. Não, ele não está fazendo tratamento nenhum. Como que estão as vitaminas desse paciente? Paciente que chega reclamando de cansaço, muita sonolência. Será que não é uma baixa de ferro? Será que não é a B12? Será que esse paciente pega sol? Será que não vai precisar fazer uma reposição de vitamina D? Então, vai no Nutri, vai no gastro, vai no endócrino. Vamos entender o que é que está acontecendo. Então, esse contato ele não pode ser rompido. Vai ser extremamente importante ele entender que esse tratamento é para o resto da vida. Para quê? Exatamente para que não aconteça a questão do reganho, né? Esse corpo que passou muitos anos carregando um excesso de peso, né? Ele vai precisar ressignificar como é agora se manter saudável, magro, né? E dentro dessa coisa de sair de uma obesidade nível 3, entrar num sobrepeso, que quem está na obesidade 3 vem para o sobrepeso, já está muito bem. A gente tem que entender que tem o IMC de uma pessoa que não passa pela cirurgia bariátrica e de uma pessoa que passa pela cirurgia bariátrica. A referência vai ser outra, né? A gente vai entender diferente as referências desse paciente. Então, a gente precisa entender onde que ele estava, como ele está agora e como a gente vai manter isso. Então, esse acompanhamento é extremamente importante. Perfeito. Bom, doutora, eu queria agradecer de novo a sua presença aqui. Eu que agradeço. Creio, posso falar por mim, pela Luísa e por todos os nossos ouvintes. Foi um papo muito esclarecedor. Uhum. E eu gostaria de saber se ela tem algum outro recado, alguma mensagem final para passar. Uhum. Eu queria deixar meu Instagram, né? Aline de Oliveira, psicóloga. Lá eu levo tanto assuntos sobre saúde mental de forma geral, quanto também voltado para os pacientes bariátricos. Tanto candidatos quanto familiares também vão poder se beneficiar desse conteúdo que tem lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, também pode mandar lá no direct, também lá no Instagram, ou acessar os meninos também, que eu estou à disposição, me deixo à disposição, né, para ajudar. Algumas coisas que a gente conversou aqui, eu fiz tipo um script, depois eu posso mandar isso para vocês também, caso tenha, às vezes tem algum aluno, alguma pessoa que se interesse pelo conteúdo, também eu posso disponibilizar esse material. E agradecer o convite, né, ter a oportunidade de falar um pouco mais de saúde mental, que aí é um empenho que eu venho tentando propagar, né, de instalar uma cultura de saúde mental nas mais diversas áreas, principalmente quando a gente está falando de obesidade, que é a minha área de aprofundamento de estudo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora. Sigam a doutora Aline nas redes sociais e sigam também o nosso Instagram, @podcast Diabetes e Obesidade. Estamos no Instagram e no Spotify. Muito obrigada por acompanharem mais um episódio e até a próxima. Até a próxima.